Vamos lá, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos lá mais uma vez dar continuidade aqui ao nosso vídeo, a nossa aula, tá? A gente está falando aqui sobre gestão de estoques. Meu nome é Juliana, né? Professora Juliana, que a gente vai continuar falando sobre o quê? Sobre previsão de estoque. Aqui a gente acabou de tratar nos primeiros vídeos sobre a ideia do ponto do pedido, né, do estoque, que a gente fez aqueles cálculos, a gente analisou o gráfico de espinha de peixe. Aí a gente analisando esse gráfico, a gente passou depois para esta nova fase daí do estoque, essa nova fase da gestão de estoque, que é o que? Verificar o que seria a previsão, falar o que seria previsão, como é que eu faço uma previsão de estoques, o que eu analiso para ter uma previsão de estoque. Então, se a gente tem uma previsão de estoque, a gente está tratando de manter esse estoque, certo? Eu estou prevendo quanto eu vou ter no meu estoque. E a ideia aqui é aumentar, eu vou aumentar esse estoque. Por quê? Porque eu estou tendo um aumento da minha demanda, então eu vou ter um aumento quantitativo do meu estoque. Então, o meu estoque máximo já vai aumentar. Eu tenho também a ideia aqui do meu estoque mínimo, que eu estou trabalhando sempre nesse mínimo aqui de não ter alteração, de ter um estoque de segurança. Então, a gente está analisando aqui na gestão de estoques agora a previsão, uma possibilidade de quanto vai ser o meu pedido, uma projeção, e a gente agora vai ver que a gente já viu na aula passada, quais são essas técnicas de previsão de estoque, previsão de quantitativo que eu vou precisar para aquele estoque. Uma previsão, eu vou prever o quê? Fazendo uma projeção, com base na minha demanda dos meses anteriores, com base nos dados que eu já tenho, eu vou projetar para frente como vai ser a minha demanda, quanto vai ser necessário, quanto aquele meu consumidor vai estar me requerendo de quantidade. Então, eu projeto para o futuro de acordo com as informações que eu tenho do passado. Aí isso é uma questão matemática, quantitativamente. Por que essa questão da quantitativa aqui? É análise de dados. Eu vou pegar os dados passados e analisar. Então, eu vou fazer uma projeção. E eu tenho a explicação também, que é uma ideia da previsão. Por quê? Porque aqui a ideia da explicação é eu explicar, com base nos dados também que eu já tenho, a minha demanda futura, a minha previsão de demanda, a minha previsão de quantitativo que eu vou ter acesso. Então, eu vou explicar essa demanda por uma situação também que eu já tenho de dados passados. Então, eu pego essa explicação com base em quê? Em situações específicas, como, por exemplo, Natal, Páscoa, Ano Novo, Carnaval. Isso tudo são explicações de um aumento na minha previsão de demanda, porque são situações específicas que eu já tenho conhecimento prévio de como aconteceram. E eu tenho uma predileção. Predileção, aí já é uma análise qualitativa. Eu vou fazer uma previsão de acordo com a análise qualitativa. Eu vou pegar, na verdade, não os dados, e eu vou analisar, na verdade, de acordo com opiniões. Eu vou levar em consideração opiniões dos meus vendedores, dos meus compradores, da minha questão de marketing, da ideia aqui também de pesquisas de mercado, para saber qual é a predileção, gente. Predileção é a preferência. Então, eu vou saber uma preferência de acordo com opiniões para fazer com que eu analise como vou fazer, como vou gerir, como vou planejar a minha previsão de quantitativo de estoque. Então, essa que é a ideia aqui da previsão. Previsão é prever. Então, eu vou prever o quantitativo do meu estoque. Eu vou prever quanto eu vou necessitar para conseguir suprir a minha demanda futura. E isso eu posso ter projeção, base em dados passados, explicação, base passados também de períodos certos, predileção, opiniões, previsões do que está acontecendo, do que pode acontecer. Aí eu tenho técnicas quantitativas para calcular a previsão de consumo. E é justamente a ideia que a gente estava falando, como é que eu faço para prever quanto eu vou ter de consumo, qual é a quantidade de produtos necessários que eu vou utilizar no meu estoque, que eu vou ter do meu estoque, que eu vou ter consumo do meu estoque, né, que vai sair do meu estoque. Então, essas técnicas de previsão, a gente vai ver aqui 4 técnicas hoje, né? A gente tem o método do último período. O que é essa técnica do método do último período, gente? Para analisar, para prever, para fazer essa previsão do meu estoque. É um método simples e sem embasamento matemático.
consiste em utilizar como previsão para o período seguinte o valor ocorrido no período anterior. Então, no caso, não precisa fazer conta matemática, pois o último período serve como base para o próximo. Mercadorias, produtos com demanda onde eu posso utilizar esse método do último período? Com mercadorias e produtos com demanda bastante estável, ou seja, gente, eu quero algo estável. Eu tenho noção de que só vou vender 30, então eu vou vender 30, 30. A minha constância de venda sempre foi esse quantitativo. Então, quando é possível retirar do histórico os dados demandas. Então, eu tenho uma previsão de demanda quase exata, 30, 31, 29. 30, 31, 29. É uma demanda constante e é estável. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o mês, o último mês, e fazer a mesma previsão para o próximo mês. A demanda do mês passado é igual à demanda deste mês. E a gente vai usar como exemplo essa tabela para demonstrar essa previsão aqui que a gente utiliza a última demanda. Aí a gente tem o quê? Os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E a gente tem querendo prever a demanda. Eu estou querendo, e é isso que a gente está fazendo, ó. Previsão de demanda. Eu vou prever a demanda para o próximo mês. Aí eu tenho o quê? Que o próximo mês é julho. Então, de acordo com essa teoria aqui, com essa técnica do método do último período, qual seria a minha previsão para julho? De quantitativo, a minha previsão para julho é uma demanda de 230 materiais, 230 unidades deste produto. Então, aqui eu tenho um exemplo de como utilizar uma demanda da tipo do último pedido, porque no caso eu estou utilizando algo em produtos estáveis. Eu estou utilizando essa previsão, por quê? Porque eu estou tratando de produtos estáveis. Então, a minha previsão para julho é 230. Então, a técnica do último período. O consumo do último período serve como base para a previsão para o próximo período. Então, se eu tenho em junho, desculpa, ali é junho, gente. Se eu tenho em junho 230, então julho eu vou ter também 230. Então, a minha previsão de venda, a minha previsão do meu estoque, para entrar no meu estoque, para sair do meu estoque, são 230. A saída do meu estoque são 230. Esta é a minha previsão de gestão de estoque, minha previsão do quantitativo que irá sair do meu estoque. A minha previsão de demanda, gente, é o que eu quero que vender, é o que eu estou analisando na minha venda, certo? Então, a minha demanda, com base nessa técnica do último período, eu tenho que tratar de produtos estáveis, produto que eu tenho uma constância de vendas, uma constância de saída do meu estoque, de saída do meu armazenamento. Então, eu estou tratando de produtos estáveis, com quantidades iguais. E quando eu trato de produtos de quantidades iguais, eu posso utilizar a técnica do último período, que é repetir a demanda do mês anterior para esse mês atual. Aí eu tenho um outro método quantitativo também para tratar da gestão de estoque nessa questão da previsão. A gente tem o método da média móvel, que ela é simples. Nesse método, a previsão para o próximo período é obtida calculando-se a média dos valores de consumo nos N períodos anteriores. A escolha do número de períodos é arbitrária e experimental. É você que vai dizer qual é o período que você quer, a quantidade de períodos. Vou fazer nos últimos 6 meses, do último ano, dos últimos 3 meses. E é experimental. Você vai verificar quanto é que está esse consumo, essa média. Eu vou prever o consumo do próximo período, tendo por base a média de consumo dos períodos anteriores. Então, eu estou prevendo o consumo futuro, eu vou prever o consumo do próximo mês de acordo com a média do consumo dos períodos anteriores. Aqui a diferença é que não existe peso para os N últimos períodos considerados, ou seja, eu não vou considerar aqui o peso do último período ou do quinto período lá, do primeiro período que eu estou analisando. Eles têm pesos iguais. Aqui não interfere se eu tive uma boa venda no último mês ou se eu tive uma péssima venda no último mês. Eles têm pesos iguais. É isso que é a ideia aqui do sem pesos para o N os últimos períodos considerados. Porque todos estão na média igual. Eu não tenho essa ideia de fazer, por exemplo, uma média quantitativa do peso, porque esse mês eu tive um maior peso, então eu vou considerar mais esse período. Então, aqui a gente não tem. Todos os meses são considerados iguais. Então, a média aritmética para N períodos. É uma média aritmética simples, cálculo básico de matemática.
Períodos mais próximos à previsão. Aqui o interessante é você usar os períodos próximos à sua previsão, que é o que a gente vai ver aqui já na próxima tabela, que é a mesma que a gente utilizou no primeiro exemplo, vai utilizar também nos outros exemplos para ficar mais claro o entendimento. E onde eu utilizo esse método de média móvel? É o ideal para consumos estáveis, onde a probabilidade de ocorrer erros de projeção é bem menor. Então, aqui eu também estou tratando de produtos estáveis, de demandas estáveis. Eu estou tratando de consumos estáveis, ou seja, eu tenho uma demanda, eu tenho um consumo daquele produto que está se mantendo igual. Então, eu posso calcular aquele quantitativo, aquele consumo, prévio de consumo para aquele produto pelo método da média móvel. O MMM, o método da média móvel. Por quê? Porque eu tenho estabilidade no meu consumo desse produto. É bem provável que eu vá vender 30 produtos no mês que vem. É bem provável. Por quê? Porque a média dos meus outros meses foram 30. Então, eu já tenho uma média, uma previsão do meu consumo para o próximo mês. Que aqui é a ideia. Previsão para julho é 210 unidades pelo método da média móvel para o número de meses igual a 4. Isso aqui é uma questão que ele vem me perguntando se é certa ou errada, quando eu falo que a previsão para julho é de 210 unidades pelo método da média móvel. Então, ele quer que a gente calcule pela média móvel, como a gente vai estar calculando aqui agora. Então, o que acontece aqui? N é o número da média. N é o número que eu tenho de meses que eu quero saber qual é a média dos meses futuros, dos últimos meses, que eu tenho para calcular essa minha média móvel. O N é igual a 4. Então, são os 4 últimos períodos a serem considerados mais próximos à previsão. Sempre lembrem-se, eu tenho que utilizar sempre próximo à previsão. Eu não posso utilizar, por exemplo, eu quero prever para julho, né, que é o próximo mês depois de junho. Eu não posso utilizar os meses aleatórios de janeiro, março, abril e maio. Eu tenho que utilizar sempre os meses ou 6 meses, de acordo com o método, com o período que eu estou querendo dessa média. Eu sempre tenho que utilizar dos mais próximos à previsão que eu quero fazer. Então, se eu estou querendo 5, eu vou até 1, 2, 3, 4, 5, até fevereiro. Agora, se eu estou querendo só 3, eu vou até junho, maio e abril. Então, eu vou só até abril. A questão me pediu 4. Então, eu vou junho, maio, abril e março. Os 4 últimos anteriores à minha previsão de julho. Então, aqui a resposta é o somar. Março, abril, gente, desculpa que é um A, março, abril, maio e junho e dividir por 4. Simples assim. Eu vou somar 210 mais 190, mais 210, mais 230, dividido por 4. Então, eu vou ter uma previsão para julho de 210 unidades. Média aritmética, a gente soma tudo e divide pelo número de quantidades que eu tenho. Então, aqui a afirmação é correta. Se a previsão para julho é 210, pelo método da média móvel, igual a 4 meses. Agora, se eu quisesse uma média dos últimos 6 meses para prever julho, eu ia somar 180, 240, 210, 190, 210, 230 e dividir por 6. Por quê? Porque eu quero a média dos últimos 6 meses. Eu vou fazer uma previsão de acordo com os últimos 6 meses. Aí a gente tem aqui o outro método, que é o método de média móvel. O que é o mesmo método? Desculpa, gente. A gente tem o mesmo método e vai agora analisar quais são as vantagens e desvantagens de utilizar esse método. As desvantagens são: as médias móveis podem gerar movimentos cíclicos ou de outra natureza não existente nos dados originais. Porque se eu estou pegando os dados passados, gente, eu vou ter um ciclo. Naquele período, eu vou ter o mesmo valor. Então, não tem, na verdade, aqui o que acontece na realidade, porque eu não vou ter um aumento nem uma diminuição nessa minha previsão, porque é cíclico. Se eu estou calculando aquilo ali, ele vai retornar depois de um período certo. Então, não haveria esses dados originais e essa consecução, né? Essa ideia de consecutivo, de similar. Por quê? Porque iriam ciclos. Eu iria estar sempre com os mesmos dados e esses mesmos dados iriam sempre me fornecer as mesmas informações. Aí a gente tem as médias móveis. Elas são afetadas pelos valores extremos. Isso pode ser superado utilizando-se a média móvel ponderada com pesos apropriados. Elas são afetadas pelos valores extremos. Ok, gente, por quê? Porque aqui eu não levo em consideração
o peso, ou seja, o último mês, o valor, a importância da quantidade de vendas que eu fiz no último mês para prever, para projetar para o próximo mês. Então, com isso, eu acabo perdendo a identidade dos dados atuais, que é observações mais antigas tem o mesmo peso que as atuais. As atuais informações para estoque, elas deveriam ser mais valorizadas e interessantes. Por quê? Porque é algo atual, é algo que eu vou planejar para dado para o que está acontecendo, não com bases futuras antigas. Então, o peso ele teria que ser igualitário nesse sentido. Se eu acabei de fazer uma questão dessa última venda, foi muito boa venda, provavelmente projetando, prevendo, eu vou ter, fazendo essa previsão, eu vou ter uma venda nesse mesmo ritmo. Por quê? Porque eu contribuí para isso, eu fiz uma gestão de marketing, eu fiz uma gestão de análise de dados. Eu estou vendo que o mercado está aumentando, que está crescendo. Então, eu tenho que basear também mais, ter esse peso maior nos dados atuais. Então, existe também a manutenção de um número muito grande de dados, porque eu tenho que fazer essa projeção com vários produtos, com vários dados, com várias informações. Então, eu preciso de um número grande, porque, gente, se eu vou tratar de várias mercadorias, eu tenho vários produtos no estoque. Cada produto que eu tenho que fazer uma previsão. Então, eu acabo tendo muitos dados de muitos produtos. Então, isso tem que ter essa manutenção de muitos dados para a gente conseguir fazer essa previsão com base nesses dados passados. Todos com o mesmo peso, representação. E se todos possuem esse peso, pode ter um dado distorcido e cíclico, que é isso que é a ideia que eu estou te falando. Eu tenho um método que eu vou repetir. Por quê? Porque eu estou usando as mesmas informações todo o tempo. Então, acaba não modificando esse ciclo. E se todos possuem esse peso, posso ter um dado distorcido e cíclico, girando sempre em torno de um mesmo número. Por isso que eu estou dando a ideia para vocês. Mas tem vantagens também utilizar esse método. Qual é a vantagem? Simplicidade e facilidade de implantação. Admite processamento manual. O que é a ideia disso aqui? Eu posso fazer esse meu método à mão. Eu faço à mão, calculo, porque é uma projeção aritmética. Eu vou pegar dados passados e calcular o presente. Então, posso fazer na mão essa previsão. E simplicidade e facilidade de implantação, porque já que eu tenho dados à mão, já que eu estou vendo esses produtos, esses dados na minha mão e esses dados acontecendo, eu tenho uma simplicidade para implementar esse meu método de previsão, essa minha previsão de demanda. Então, pessoal, a gente vê que o método de média móvel, ele tem essa simplicidade. Por quê? Porque eu tenho os dados na mão. Então, eu vou admitir o processamento manual. Eu tenho os dados na mão, estou olhando acontecer. É fácil de implementar, porque eu só calculo, vejo essa previsão e essa minha previsão eu vou pedir, eu vou fazer. A ideia da previsão aqui, gente, é a ideia do meu pedido. Lembram-se do período de previsão, meu ponto de pedido? Meu ponto de pedido é justamente essa minha previsão para o próximo mês, essa consideração que eu tenho que levar. Então, a minha previsão é o meu pedido, é o meu ponto de pedido que eu tenho que analisar. É o que eu vou comprar, quantitativo. Então, por isso que é métodos quantitativos. Eu estou calculando a quantidade de produtos que eu vou ter que comprar para o meu estoque. Eu tenho um outro método quantitativo, que é a média móvel ponderada. Esse método é uma variação do modelo de média móvel em que os valores dos períodos mais próximos recebem peso maior que os valores correspondentes aos períodos menos atuais. Então, é que a gente já está corrigindo aquela ideia de que eu estou analisando com mais propriedade os dados atuais, os dados mais recentes, e eu estou colocando peso maior nesses dados. Aí eu tenho uma técnica com pesos e representações. Os períodos mais próximos apresentarão pesos maiores e os mais distantes, pesos menores, dado mais desatualizado. Então, por isso que eu estou botando um peso maior para o meu período, para minha representação, para o meu quantitativo, para o meu dado mais atual. Então, quanto mais próximo, o peso tem que ter 40% a 60%. Mais distante, o peso de mínimo de 5%, até 5%. Então, colocar o peso é subjetivo. Você que deve analisar a importância, do mês para a aplicação do peso. Por exemplo, eu tenho um peso, uma fábrica de chocolate, que eu tenho a Páscoa. Então, eu tenho que colocar o peso maior, lógico, quando eu estou tratando do mês de abril, maio.
março e abril, que é o período da Páscoa, da Semana Santa. Então, você tem que ver, sopesar esse seu peso justamente pela análise do mês, pela análise da aplicação. Aí, a gente vem no mesmo exemplo para verificar como calcular esse peso. Aí, a gente tem a ideia aqui de calcular esse peso aqui do meu mês de julho, de acordo com essa média minha ponderada, média móvel ponderada. Aí eu tenho o que aqui, gente? Eu tenho que, para julho, eu tenho que calcular a média ponderada e eu vou fazendo como? Cada mês mais próximo, cada demanda mais próximo que eu já tenho, cada dado que eu tenho mais próximo, a minha previsão que eu quero prever, eu vou botar um peso maior. Então, eu boto 40, 30, 20 e 10. E sempre a soma dos meus pesos tem que dar 100%. Então, eu poderia muito bem botar aqui 50, 20, 40, 30 e pronto. Aí eu consideraria só os 3 meses. Quanto mais meses, mais distribuído eu tenho que fazer essa porcentagem. Aí eu tenho aqui que a ideia é 40% igual a 0,4, 30% 0,3. É só para entender e para facilitar o cálculo nessa minha projeção. Porque a ideia aqui é a mesma coisa. Eu vou botar um peso maior nestes meus meses e depois somá-los. Eu vou botar 230 vezes 40%, 210 vezes 30%, 190 vezes 20% e 210 vezes 10%. Calculando tudo, dá 214 a previsão para o mês de julho. Então, aqui, usando o ponderado, a gente tem que a previsão será de 214 quantidades, unidades deste produto para o mês de julho, tá? E só uma observação, gente. Aqui a gente teve um resultado igual, 210 para 214, um resultado muito parecido. Não é a mesma ideia, não é a mesma lógica, tá? Eles são exemplos diferentes e são situações diferentes. Eu estou utilizando ali a média, o peso igual, e aqui eu estou usando o peso moderado. Então, há diferenciação, há diferenças no cálculo e na interpretação. Eu estou utilizando, dando um peso maior para o último mês, para a minha última demanda, para analisar essa última demanda e ter como parâmetro para uma previsão, tá? Aí eu tenho aqui a média móvel ponderada, média móvel ponderada exponencial. Aqui já é outra formatação, outra visão da média móvel, tá? Então, eu tenho a média móvel simples, eu tenho a média móvel ponderada e eu tenho agora aqui a média móvel exponencial. Aí, a média móvel ponderada exponencial é o método que elimina muitas desvantagens dos métodos de média e de média móvel ponderada. Além de valorizar os dados mais recentes, apresenta menor manuseio de informações passadas. Apenas 3 fatores são necessários para gerar a previsão para o próximo período. Eu vou utilizar quais informações, gente, para fazer essa previsão? A previsão do último período, o consumo ocorrido no último período e uma constante que determina o valor ou a ponderação dada aos valores mais recentes. Você retira peso do último período e o suaviza, que possui o peso maior é a previsão que interessa. Então, ela que vai ter um peso maior dentro dessa minha média ponderada exponencial. E aqui vocês estão vendo que ela é bem para diversidade, né? Para produtos diversos, para produtos não estáveis. Então, aqui eu posso utilizar para qualquer produto sem problema nenhum. Aí eu tenho aqui como essa fórmula dessa média móvel ponderada com ponderada exponencial. Ela é a suavização da média móvel ponderada e não necessita de muito dados de consumo. Eu posso fazer essa média já com o meu mês passado, com 2 meses passados. Então, não tem muita interferência nesse sentido. Eu não preciso de muitos dados. Então, ela é mais rápida nesse sentido. Então, eu tenho aqui a média é igual a consumo real do período anterior, mais próximo à previsão, ou seja, o último mês anterior ao mês da minha previsão, o arroba, que é a constante de suavização, que vai de 0,1 a 0,3 de importância, e a PA, que é a previsão para o período anterior, que é o que eu quero saber, né? Aí eu tenho aqui que o meu consumo real do período anterior a julho e junho, que é junho, então eu tenho que meu RA é igual a
230. Eu tenho que meu consumo real é 230. Aí eu tenho uma previsão para o período anterior, que é maio. Período anterior ao meu consumo real, gente. Aqui, ó. Meu consumo real 230, que é o último mês anterior a meu julho, que eu quero, certo? Aí eu tenho em julho. Aí qual é o período anterior ao meu consumo real? Qual é o período anterior ao consumo real? É o período de maio. Então, minha previsão de período anterior é 210, porque é maio. Meu consumo real do período anterior a julho é junho, 230. Consumo real é o período anterior, primeiro antes da minha previsão. Aí eu tenho que ver onde eu estou no meu consumo real e ver qual foi a previsão para o período anterior a este, que é maio. Então, é PA 210. E eu vou agora fazer a exponencial, levando-se em consideração um peso de 20% dessa informação sobre a minha previsão. Então, eu tenho que a média ponderada exponencial é igual a 230, que é o meu consumo real, vezes meu fator exponencial. Aí eu tenho 230 vezes 0,2 mais 1 menos aqui o meu peso 0,2, que é a minha média exponencial de novo. E eu tenho vezes 210, que é o meu PA, minha previsão do período anterior. Calculando tudo, eu vou ter 214. E o que a gente vê aqui, gente? Por exemplo, a gente vê que 1 menos 0,2 é 0,8. E 0,8 tem peso maior do que 0,2. Então, eu vou fazer com que a minha previsão do período aqui, o próximo, tenha maior peso do que o meu período anterior. É isso que faz a diferença aqui. E eu tenho que ele deu 214, é só uma coincidência, uma mera coincidência com o exemplo passado, tá? Não tem nenhuma relação esse cálculo. As informações são diferentes, os cálculos são diferentes e os objetivos também são diferentes desses meus exemplos aqui, tá bom? Então, eu tenho essas diferenciações e eu tenho esses métodos de técnicas de aplicação, de previsão do quantitativo de um estoque, certo? Eu estou falando de estoque, estou falando de previsão de estoque. E eu tenho esses 4 métodos de previsão de estoque. Eu tenho aquele primeiro método que é o método da previsão igual ao último consumo. Então, eu tenho que o meu mês de junho, vamos levar essa tabela aqui, meu mês de julho vai ter uma previsão de 230, porque foi minha última previsão. Aí eu tenho a média. A média sou eu somar de acordo com os meses que eu estou querendo, ou os 3, os 4, 5 meses. Somo média aritmética e vejo qual é a minha previsão de consumo para o próximo mês. Aí eu tenho a outra média que leva em consideração os pesos iguais deste período. Eu não tenho diferenciação. Eu tenho que os dados atuais dos passados têm o mesmo peso. E eu tenho, por último, aqui o peso, a média exponencial, que eu tenho a ideia de que a última informação tem maior peso em frente às outras. Então, tem o maior peso com as últimas informações, as informações mais atuais. E isso vai gerar a minha previsão de estoque. Previsão de estoque, gente, quantidade que eu vou pedir. Quanto é minha previsão? Como é que eu vou prever quanto eu vou pedir no próximo mês? É a partir desses cálculos, é a partir dessas análises desses dados. Mas só que essas análises são complementares com outros dados, que a gente já viu, que é a ideia de ver aqui, a gente viu aqui nessa aula, a ideia de ver uma ideia, proposta de marketing, ver uma análise dos meus outros vendedores, dos meus compradores, dos meus fornecedores. Então, eu tenho que analisar essas informações para ampliar e para ter esse crescimento no meu estoque também. Então, aqui eu estou fazendo o quantitativo do PP, o quantitativo do PP do meu gráfico de espinha de peixe. Então, é essa que é a ideia aqui que a gente traz quando a gente está falando de gestão de estoque e de previsão, tá? Aí a gente vai, daqui a gente vai falar mais sobre estoque ainda nas próximas aulas. Qualquer dúvida, pessoal, entrem em contato, falem com a gente, tá? Pelos comentários ou pelo WhatsApp, tirem as dúvidas de vocês para que não restem dúvidas neste conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.